para a gente aprender da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. É por isso que Deus vem e fala, escreve um livro, minha filha, porque não está dando, né? Uma pregação já não está cabendo, né? Para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 7. Alguém traz água para mim, por favor? 2 Coríntios 4, versículo 7. Vou ler até o versículo 12, amém? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que o poder da excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graça por esse dia. Somos gratos, Senhor, pela sua vida, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, por esses 6 anos de casa, meu Pai. Obrigada pela oportunidade de celebrar na sua presença, de celebrar, Senhor, ouvindo a sua palavra, tendo em nós impartido a sua vida, o seu Espírito, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que possamos, em nome de Jesus, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, remover de nós todo o pré-conhecimento já estabelecido, para que a Tua palavra, que é vida e eficaz, venha verdadeiramente nos transformar, venha nos moldar em tudo aquilo que é Cristo, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, que possamos abrir o nosso entendimento ao Seu querer, a esse novo tempo, a essa nova estação, meu Pai. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, assim como diz a Sua palavra, meu Pai, abrir o nosso coração para que em nós opere a morte, para que a vida seja impartida através de nós, meu Pai. Que possamos tomar a nossa cruz por amor a Cristo Jesus, para que a sua vida seja vista, Senhor, sobre toda a terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, essa palavra vai começar assim: nós temos, porém, um tesouro, né? Esse tesouro que é Cristo em nós, que é o reino de Deus em nós, né? Que está nesse corpo, que é o corpo de Cristo, né? Que é o vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder de Deus esteja em Deus e não sobre nós. Então, a importância, né, que a palavra começa a dizer, não é sobre o vaso de barro, é sobre o tesouro que há no vaso de barro, amém? O tesouro contido dentro do vaso de barro, que é valioso. E é esse tesouro que é necessário ser visto, é esse tesouro que precisa ser externado, é esse tesouro que vai mudar toda essa geração e tudo aquilo que foi estabelecido para o cumprimento do propósito de Deus. E aí vai começar a dizer, né, que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém nunca desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque tudo isso é necessário para que a gente venha a amadurecer, amém? Então não é para nos matar, não é para nos destruir, mas tudo isso acontece com um propósito, que é amadurecer a igreja do Senhor, amém? Amadurecer o corpo de Cristo, né? Porque a palavra vai dizer que é necessário que por meio de muita tribulação nós entremos no reino de Deus. Mas tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós não é para nos destruir, mas é para nos fazer crescer e amadurecer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque ninguém abre mão da sua própria vida de forma voluntária, a não ser Cristo, amém? Ele foi o único que voluntariamente se entregou na cruz pela minha vida e pela sua vida. Então o Senhor entende que ninguém voluntariamente entrega a própria vida à morte. Então é necessário que o Senhor venha nos moldar, nos provar, nos exortar, nos fazer ser cortados e moldados pela palavra do Senhor, amém? E vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Qual é o morrer de Jesus? A cruz.
porque a palavra vai dizer que nós temos que negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz dia após dia para poder segui-lo, amém? Então a palavra vai dizer que levando sempre no corpo o morrer de Jesus é nós tomarmos a nossa cruz diariamente. É tomar a nossa cruz diariamente para que a gente possa seguir o Cordeiro, seguir Jesus, para cumprir o propósito de Deus, amém? Então diariamente o Senhor nos dá oportunidades de tomarmos a nossa cruz para segui-lo. Versículo: para também a sua vida se manifeste através do nosso corpo. Por quê? Porque quando eu morro, a vida de Cristo sai, amém? Quando eu morro, a vida de Cristo é vista. Quando o meu eu morre, quando os meus desejos morrem, quando as minhas vontades morrem, o que é visto é Cristo, os seus desejos, as suas vontades, o seu falar, o seu pensar. Então é necessário que a gente leve no corpo o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste através de nós. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Dessa forma o reino é visto, dessa forma Cristo é expresso, Cristo é manifestado. Então o vaso de barro precisa morrer, amém? O vaso de barro precisa ser quebrado para que o tesouro venha aparecer. Porque, versículo 11, nós que vivemos somos sempre entregues à morte, ou seja, somos sempre entregues à cruz por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então, só quando tomamos a cruz e por amor a Jesus, porque ninguém consegue tomar essa cruz diariamente, morrer diariamente, renunciar diariamente à própria vida, se não for por amor a Cristo, amém? Se não for por amor a Cristo, se não for por amor ao seu reino, se não for por amor ao seu propósito, a gente não vai conseguir negar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade, mas tudo é por Ele e para Ele, amém? Então, o amor de Jesus, o amor que nós temos por Ele tem que exceder o nosso amor por nós mesmos, amém? É isso que a palavra está dizendo. O amor por Ele tem que exceder o amor que eu sinto por mim mesmo, por essa vida, por essa vida temporal, por essa vida carnal. De modo que, versículo 12, em nós opere a morte, para que em vós opere a vida. Por quê? Porque só consegue transmitir a vida de Jesus aqueles que morreram para si mesmo, amém? Então é necessário morrer, é necessário ser transpassado por essa cruz, negar-se a si mesmo diariamente, tomar a sua cruz dia após dia, como diz a palavra em Lucas 9, para que então a gente possa transmitir a vida de Deus, para que então a gente tenha a capacidade de transmitir essa vida, porque eu só consigo compartilhar a vida e o reino de Deus com os outros se eu estiver crucificado. Entenderam até aqui? Diga amém. Porque sem cruz não há evangelho, amém? Sem cruz não há evangelho, sem cruz não há como ver a vida de Cristo em nós. Então esse vaso precisa quebrar, amém? Nós precisamos ser quebrados, esmiuçados pela palavra de Deus, pela palavra do evangelho. Por isso que a gente já ministrou inúmeras vezes que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Então ela vem separar e discernir aquilo que é Cristo e aquilo que não é Cristo. Então a palavra não tem um papel de nos acariciar, ela tem um papel de nos cortar, amém? De nos penetrar no mais profundo da nossa alma, para que tudo que seja meu morra e Cristo seja visto. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então não há evangelho sem a cruz de Cristo, né? Então quando nós morremos, a vida de Cristo é vista. Quando a gente morre, quando eu morro para mim mesmo, a vida do Senhor então consegue ser transmitida para a glória do Senhor, porque a palavra vai dizer, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se o grão de trigo cai na terra e morre, então ele produz muito fruto, amém? Então nós precisamos morrer para que seja produzido vida através de nós, e essa vida alcance a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, e até os desconhecidos que nós nunca vimos, mas o Senhor fará cruzar os nossos caminhos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus, eu estou bem falante, vou falar bem rápido, mas depois você escuta, está lá no YouTube, tá? Então, a gente precisa entender qual é a razão que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque a vontade do Senhor nos convocou, amém?
Nós somos convocados pela vontade de Deus. Nós estamos aqui porque o seu Espírito deseja operar em nós de uma forma mais profunda. E nós estamos convencidos que nessa nova estação, Ele está levando todos à cruz, amém? Ele precisa levar todos nós à cruz para que Cristo seja verdadeiramente visto, amém? Porque a gente não pode mais tolerar uma igreja que apresenta um Cristo parcial, que apresenta um Cristo em parte, porque a palavra vai dizer em 1 Coríntios 13 que o que é em parte já se acabou, amém? E agora é hora de ver o perfeito. E para que o perfeito seja visto, é necessário que todos nós passemos por essa cruz, que todos nós sejamos levados à cruz. Então, essa é a presente estação que nós vivemos hoje, né? Essa é a presente estação apostólica, a estação apostólica que nós vivemos hoje, porque o fundamento foi posto pelos apóstolos. É a estação do novo pacto. Então, quando eu falar de estação apostólica, eu estou falando da estação do novo pacto, amém? A estação apostólica, ela nasce com o estabelecimento do novo pacto, da nova aliança, através de Cristo Jesus. Então, a estação que vivemos hoje como igreja, de forma global, é uma estação apostólica que precisa ser restaurado dentro da igreja. A estação do novo pacto. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque do outro lado da cruz, tudo muda. Do outro lado da cruz é verdadeiramente uma nova vida. Do outro lado da cruz, aqueles que não eram confiáveis se tornam confiáveis. Do outro lado da cruz, quando você passa por essa cruz, quando você é transpassado por essa cruz e você se estabelece no novo pacto, na nova aliança, aquele que mentia já não mente mais, amém? Aquele que mentia agora é portador da verdade. Vocês estão conseguindo compreender? Porque não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza, amém? Você verdadeiramente morre para o velho homem e nasce nesse novo homem. E nesse novo nascimento, você não carrega mais a natureza do velho homem, as características do velho homem, o comportamento do velho homem, porque tudo isso fica para trás e tudo se faz novo em Cristo Jesus, amém? Então, do outro lado da cruz, na estação apostólica, na estação do novo pacto, aquele que era ladrão, hoje é tesoureiro de Cristo. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Aquele que era adúltero se torna fiel a Cristo e a sua esposa e a sua família. Vocês estão conseguindo compreender o poder que opera na cruz? Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida, é uma mudança de natureza, é uma mudança de substância. E quando a nossa natureza muda, eu não consigo mais viver as velhas práticas, porque não é uma questão de mudança de comportamento, é uma questão de mudança de essência, de caráter. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então nós temos que trazer essa realidade para a igreja, porque do outro lado da cruz não há mais suspeitas. Desse lado da cruz, quando eu fizer assim é desse lado, quando eu fizer assim é antes da cruz, amém? Eu ia botar alguém aqui em pé, mas coitado, ia ficar 1 hora em pé aqui do meu lado para fazer o teatro da cruz, não dá, tá, igreja, amém? Então quando eu fizer assim, tá? Aqui você passou da cruz, aqui você não passou da cruz, amém? Glória a Deus, aleluia, todo mundo entendeu o meu teatro. Então, do outro lado da cruz, não há mais suspeitas, amém? Não há mais dúvidas, porque nós não estamos estabelecidos no homem, estamos estabelecidos em Cristo Jesus, amém? Então, por isso que convém que todos sejam levados à cruz. Convém que todos passem pela cruz. Convém que todos sejam transpassados pela cruz e agora vivam desse outro lado. Então, essa presente estação do novo pacto, essa estação apostólica, que também foi chamada pelo próprio Jesus de novo pacto, né? Ou pacto eterno, que nós não entramos por estudo, nós não entramos pelo nosso intelecto, nessa nova estação apostólica que Jesus vai chamar, e os apóstolos também de novo pacto, do pacto eterno, da nova aliança. Não se entra por conhecimento e sabedoria humana, não se entra por intelecto, se entra pela cruz, amém? Nessa nova estação só se entra pela cruz, quando somos transpassados e somos transladados, amém? Do império das trevas para o reino do seu Filho amado, amém? Então,
a gente precisa discernir isso muito bem. Por quê, pastora? Porque você pode falar muito bem do novo pacto. Você pode ser um expert do novo pacto. Você pode ter lido todos os livros acerca do novo pacto e ainda assim continuar vivendo no velho homem. Você pode ser doutor do novo pacto. Você pode ter teologia no novo pacto e ainda assim viver no velho homem. Então não é uma questão de conhecimento e sabedoria, amém? Porque não tem como você explicar o novo pacto estando desse lado da cruz. Não tem como você enxergar o que significa viver o novo pacto, viver em Cristo desse lado da cruz, antes de passar por essa cruz. E tem muita gente que tem o conhecimento, tem sabedoria, pode ser doutor do novo pacto, mas ainda continua vivendo do velho homem. Então nós temos que nos aprofundar verdadeiramente em tudo aquilo que é Cristo, em tudo aquilo que está estabelecido em Cristo, para que a gente venha entender o que é viver a realidade dessa nova estação, o que é viver a realidade dessa nova aliança. E para isso nós temos que resgatar, regressar ao desenho de Deus, a tudo aquilo que foi estabelecido desde a eternidade. Nós precisamos ver a realidade de Deus, para que a gente possa ter acesso, ao propósito eterno de Deus, a vontade de Deus que tem que ser estabelecida na terra, assim como ela é feita no céu. E cada geração que é tocado por esse novo pacto, por essa nova aliança, por essa estação apostólica, por essa natureza apostólica, toda geração que é tocada por essa natureza apostólica, ela é transformada. Todos que são tocados pelo novo pacto são transformados, porque a estação do novo pacto, ela não é exclusiva, ela é inclusiva, amém? Porque Cristo morreu por todos naquela cruz do Calvário. Embora muitos não vão recebê-lo, embora muitos não vão querer viver em Cristo, embora muitos, conhecendo o novo pacto, vão preferir continuar vivendo desse lado da cruz no velho homem, ainda assim, essa estação ela é inclusiva, amém? Porque Deus deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, essa natureza apostólica, ela tem um governo sobre si. Essa estação do novo pacto, ela tem um governo estabelecido sobre si, e o governo dessa nova aliança é o Espírito Santo. O governo desse novo pacto, dessa nova estação, é o Espírito Santo, ou seja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não fazem mais questão de tomar a rédea da sua própria vida, de tomar as suas próprias decisões, porque agora quem está estabelecido depois da cruz, nessa nova aliança, nesse novo pacto, responde a uma só voz, que é a voz do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo, que estão alicerçados, fundamentados na nova aliança em Cristo Jesus, nessa nova estação, não vai corresponder a nenhuma outra voz, a não ser a voz do Espírito, porque quem governa essa nova estação é o Espírito Santo. Essa estação apostólica, a estação do novo pacto, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou: esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Aguardem até que o Espírito da promessa venha sobre vós. Por quê? Porque quem governa, quem direciona esse novo pacto é o Espírito Santo. Então é necessário uma igreja, um corpo, homens e mulheres que não vivam mais governados pelos seus desejos, pelas suas vontades, mas governados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque se você está no novo pacto, você é governado pelo Espírito Santo, porque aqui não há governo de homens. Do outro lado da cruz, não há nenhum homem que governe a sua própria vida. Do outro lado da cruz, não há nenhum homem que governe e direcione a sua própria vida. Porque se você ainda governa a sua própria vida, direciona a sua própria vida e vive pelas suas vontades, você está desse lado da cruz. Você ainda não passou da cruz. Você pode até fazer uma visita, olhar de longe, mas desse lado da cruz só estão aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo, porque não há outro governo nessa aliança, a não ser o Espírito Santo de Deus.
Então, pode ser que, pela falta do conhecimento, e a palavra vai dizer que meu povo perece por falta do conhecimento, muitos achem que estão posicionados e alicerçados no novo pacto, mas não estão. Muitos acham que já passaram da cruz e vivem do outro lado da cruz, mas não vivem. Por quê? Porque se você ainda vive no controle da sua própria vida, você não está nessa nova aliança. Você não está estabelecido nesse novo pacto. Você não está estabelecido após a cruz, fundamentado, enraizado após a cruz. Porque quem está aqui é governado, direcionado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, a responsabilidade dessa nova estação, ela é dupla. Qual, pastora? A responsabilidade dessa estação é com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós falamos semana passada sobre a palavra ser o centro de tudo, amém? A gente tem que restaurar o lugar da palavra, a importância da palavra, porque nessa nova estação, até a volta de Jesus, a palavra é o centro de tudo, amém? A palavra tem que governar, direcionar a nossa vida, mas não só a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, amém? Então, debaixo dessa nova estação, dessa estação apostólica, dessa estação estabelecida nesse novo pacto, nós temos que ser governados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, um corpo, uma igreja cheia do Espírito Santo vive a palavra. Uma igreja governada pelo Espírito Santo, que vive após a cruz, ela vive governada pelo Espírito Santo, ela vive a palavra de Deus. Ela vive aquilo que está direcionado pela palavra. Ela não só ouve a palavra, ela pratica a palavra. Ela não só ouve a palavra, ela é transformada por essa palavra. Um corpo, uma igreja cheia do Espírito Santo, os seus corações ardem, queima por tudo aquilo que é Deus. O seu coração arde e queima por tudo aquilo que pertence à vontade de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, a palavra cheio significa governo, amém? A palavra cheio não significa, eu estou cheio do Espírito, que você está alegrado, avivado, nada disso. Ser cheio do Espírito significa ser governado pelo Espírito Santo. Então, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, significa que o governo do Espírito veio sobre eles. E eles estavam cheios desse Espírito, por quê? Porque a partir daquele momento, o Espírito ia governá-los em tudo que eles fizessem. Então, ser cheio do Espírito não é um culto, amém? Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, amém? Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, eles são insatisfeitos, inconformados, são ao mesmo tempo agradecidos por tudo aquilo que Deus faz, mas sente no seu coração a necessidade de fazer mais. A necessidade de ir além, a necessidade de que essa palavra, essa vida, essa estação, essa nova aliança chegue a tudo e a todos. Porque o Espírito Santo sempre vai estar nos desafiando. O Espírito Santo sempre vai nos desafiar a ir além, a levar a palavra até os confins da terra. Então, o Espírito Santo sempre vai nos mover, sempre vai nos direcionar, sempre vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, da nossa passividade e viva pelo Evangelho, e viva pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você sabe que você está diante de um fundamento apostólico, um fundamento do novo pacto, porque você sempre vai se sentir desafiado. Ou seja, quando você estiver diante de uma palavra apostólica, de uma palavra do novo pacto, você vai ser sempre desafiado a mudanças, a ajustes, a correções, a avanços, desafios na sua fé.
Você constantemente vai ser desafiado pelo Espírito. Sempre vai ser desafiado ao Espírito para que você cresça, para que você seja ajustado, alinhado, corrigido, para que você avance. Por quê? Porque o Espírito quer nos levar aonde? Para que todos nós sejamos a estatura do homem perfeito, amém? Para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Então, diante de uma palavra do novo pacto, uma palavra apostólica, você sempre vai ser corrigido, aperfeiçoado, edificado. Sempre vai ser proposto a nós um avanço. Por quê? Porque esse Espírito se move, ele não para de se mover até o cumprimento do propósito eterno do Pai, amém? E por que nós chamamos essa estação de estação apostólica ou estação do novo pacto? Porque todos nós estamos sendo conduzidos à cruz. Assim como os apóstolos conduziam todos à cruz, assim é toda a direção e a condução dessa vida a partir de Cristo Jesus. Todos nós estamos sendo conduzidos à cruz. Todos nós estamos sendo conduzidos a morrer nessa cruz, a ser transpassado por essa cruz, para viver a realidade do novo pacto, para viver a realidade de Cristo. Tem coisas que só podem ser ditas, mensagens que só podem ser liberadas sobre aqueles que estão do outro lado da cruz. Por quê? Porque os que estão antes da cruz não vão entender, não vão compreender. E é por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, eu queria falar com vocês como espirituais, ou seja, eu queria trazer uma mensagem a vocês pós a cruz, do outro lado da cruz, uma mensagem onde é uma mensagem que vem do Espírito, que partilha da realidade eterna de Deus, mas não posso, então tenho que continuar falando com vocês como carnais, porque vocês ainda estão desse lado da cruz. Porque vocês ainda não passaram da cruz, ainda são meninos, ainda tem que tomar leite, mas Deus quer falar com a sua igreja como espirituais, porque o fundamento já foi posto, a pedra já foi posta, Cristo já foi crucificado. Não deveria haver, após Cristo ter morrido naquela cruz, nenhum homem que se diz cristão desse lado da cruz, mas é onde a maioria se encontra. 1 Coríntios 1, 17, vai dizer assim, vou ler a partir do 17. Vai dizer assim: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, amém? Nós somos chamados a ministrar esse evangelho, o evangelho do Cristo crucificado, o evangelho, aonde nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado, que pode ser escândalo para o ímpio, que pode ser escândalo para aqueles que estão antes da cruz, mas para nós que estamos após a cruz é poder de Deus, é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 1 e 2 vai dizer a mesma coisa. Paulo vai falar assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou com sabedoria de homens, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, amém? Porque toda a nova vida está após a cruz, tudo aquilo que nos interessa nessa vida está após a cruz. Tudo aquilo que está antes da cruz não interessa à igreja, não interessa ao corpo de Cristo. Estão conseguindo entender? Diga amém. Paulo, ele não se propôs a explicar o propósito eterno aos coríntios. Por quê? Porque tão pouco o novo pacto como os mistérios escondidos de Cristo, Paulo sabia que se ele explicasse a eles desse lado da cruz, antes de passar pela cruz, eles não iam entender, porque eles ainda eram carnais,
porque eles eram meninos e precisavam tomar leite. Eles não tinham passado da cruz. Apesar de conhecer e saber sobre o Cristo crucificado, eles ainda estavam desse lado da cruz. Então não adiantava Paulo aprofundar, Paulo explicar os mistérios de Deus, Paulo falar sobre a profundidade de Cristo, porque eles não iam compreender. Então ele vai dizer assim em 1 Coríntios 2, ainda em 1 Coríntios 2, ele vai dizer, abre aí no versículo 6, 1 Coríntios 2, que eu vou abrir aqui. Nós lemos o 1 e o 2, aí vai para o versículo 6. Então ele vai dizer que ele não quis saber de nada, né, no versículo 2, a não ser o Cristo crucificado, para que eles não fossem edificados em sabedoria humana. E aí ele vai chegar no versículo 6 e vai falar assim: entretanto, nós falamos de sabedoria entre aos maduros. Então, por que ele pode falar da sabedoria de Deus aos maduros? Ele não pode falar ao povo de Corinto, porque ele vai dizer que eles eram meninos, carnais. Mas ele vai dizer, mas aos maduros, eu posso falar da sabedoria de Deus, porque os maduros estão do outro lado da cruz. Os maduros não estão antes da cruz, os maduros já estão depois da cruz. Os maduros entenderam que é necessário morrer, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia. Então os maduros estão posicionados após a cruz. Então ele fala, esses eu posso falar da sabedoria de Deus. Mas ele vai falar, não da sabedoria dessa era ou dos poderosos, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Por que nenhum dos poderosos dessa era entenderam a Cristo? Por quê? Porque eles estavam antes da cruz. Então eles não compreenderam quem era Jesus, não compreenderam quem era o Cristo. Aí ele vai dizer, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então quem está antes da cruz não consegue compreender os mistérios de Deus. Uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é você ter a revelação de quem é Cristo. Uma coisa é você ler o livro e você ter a letra, você interpretar com sabedoria humana. Outra coisa é, como Paulo está dizendo, falar da sabedoria de Deus e não da sabedoria dessa era. E a esses, só os maduros conseguem alcançar. E é por isso que nós temos que amadurecer, igreja. E é por isso que constantemente nós precisamos amadurecer. Porque quanto mais nós desejamos ir profundo e conhecer os segredos de Deus, o coração de Deus, aquilo que está na mente do Senhor, que só o Espírito Santo pode nos falar, está escrito aí em 1 Coríntios 2. Então nós precisamos amadurecer. A maturidade vai nos levar além. A maturidade vai nos levar cada vez mais profundo. A maturidade que nós alcançamos estando desse outro lado da cruz vai nos fazer entender todo o desenho de Deus, amém? Toda a vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então entenda uma coisa, você não pode perder tempo falando das coisas daqui, das coisas concernentes àqueles que já passaram pela cruz, para as pessoas que vivem antes da cruz. A gente não pode perder tempo falando de coisas profundas com pessoas que não passaram da cruz. E a gente vê muito pastor, muito líder frustrado. Por quê? Porque o homem natural nunca vai entender as coisas espirituais. A palavra vai dizer, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. O homem carnal, o homem natural, o homem almático não discerne, não quer compreender as coisas do espírito, que para ele são loucura. Então a gente tem que parar de nos frustrar, querendo explicar aquilo que é concernente, as coisas daqueles que passaram da cruz, para aqueles que não passaram, porque eles não vão alcançar. E é por isso que às vezes a nossa casa, a nossa família, nossos amigos não conseguem compreender a vida que nós levamos em Cristo. E não adianta você falar, explicar, porque eles não vão entender, eles não vão alcançar, porque eles não passaram da cruz.
Pastora, mas eles são crentes, mas se não passou da cruz, não vão compreender, não vão entender. Só quem passou pela cruz vai conseguir discernir tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que diz respeito ao seu reino, tudo aquilo que diz respeito à profundidade de Deus. Antes da cruz, não. Porque antes da cruz, você pode até ser salvo. Antes da cruz, muitos são salvos. Só não decidiram abandonar a velha vida para viver Cristo, porque continuam apegados ao velho homem. Foi o que eu disse no início. Muitos podem conhecer o novo pacto, falar do novo pacto, ser expertos do novo pacto, mas ainda continuam vivendo o velho homem. E enquanto você continuar vivendo o velho homem, você não vai compreender os mistérios de Deus. Você não vai conseguir discernir aquilo que é estar em Cristo, a realidade de Deus. E é por isso que muitas pessoas e muita igreja não avança. Por quê? Porque apesar de ter sido salvo pela aliança do novo pacto, continua vivendo no velho. Continua vivendo no velho homem. Mas nós temos que entender que o homem natural jamais entenderá as coisas do Espírito. Para isso, você tem que decidir viver em Cristo todos os dias e deixar para trás o velho homem. Nós estamos enchendo as pessoas de conhecimento, mas a única coisa que é produzida no velho homem é imaginação. A única coisa que é produzida naqueles que não passaram da cruz, que ainda estão desse lado da cruz, é imaginação. E a única coisa que eles podem fazer é imaginar aquilo que você está falando, porque eles não conseguem ver. A única coisa que vai ser produzido dentro deles são miragens, é imaginação. Eles só conseguem imaginar como é desse lado da cruz. Eles só vão conseguir imaginar como é essa realidade, porque eles não conseguem ver. E infelizmente, nós temos uma igreja que foi edificada na imaginação. Nós temos uma igreja que foi edificada antes da cruz. Nós temos uma igreja de um evangelho tão diluído e tão raso, que eles acham que passaram pela cruz, mas continuam vivendo só de imaginação. Continua vivendo só de miragem, porque não passaram pela cruz, não estão estabelecidos nessa estação que se chama Novo Pacto, Nova Aliança. Eles foram salvos pela nova aliança, mas não vivem a nova aliança. Eles foram salvos pela nova aliança, pelo sacrifício de Cristo, mas continuam vivendo desse lado da cruz, porque não conseguem abandonar o velho homem, não conseguem abandonar suas práticas, não conseguem abandonar as suas vontades, não conseguem abandonar os seus desejos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, infelizmente, nós temos uma igreja hoje, de forma global, que ela foi edificada na imaginação, porque não transpassaram a cruz. Então, eles pensam que o céu está lá em cima. Eles pensam que o alto é lá em cima. Eles olham e veem esse dia bonito azul, falam, ai, que lindo, eu vou morar nesse céu azul. Está achando que tu é o quê? Arco-íris? Entenda uma coisa. Eles acham que o céu é lá, acham que o alto é lá, acham que a vida eterna é após a morte. Então passam toda a vida dizendo, no dia que eu morrer, eu vou viver no céu. Não, você não vai viver no céu, o céu é aqui, é agora. O céu habita dentro de nós. O céu não é uma região geográfica, o céu, o celestial é o Cristo que habita em nós. Então, quando você morrer, você não vai para o céu, querido. Mas eles acham que quando morrer, vão para o céu. Aí olham para o alto e falam, ai, estou doida para ir para lá. Mas você comprar um ticket de avião, filho, e passear pelas nuvens. Eles pensam que a vida eterna é depois da morte. E aí pensa assim, depois que eu morrer, eu vou começar a minha vida eterna. Não, crente. A vida eterna é aqui e agora. Nós já estamos vivendo essa vida. Porque a partir do momento que nós confessamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele nos deu a sua vida e essa vida já é eterna.
Nós já estamos vivendo e desfrutando dessa vida agora. Nós já estamos vivendo essa vida de eternidade, porque quem vive pelo Espírito vive a vida eterna de Deus. A vida eterna é aqui e agora e vai perdurar eternamente. Você não tem que esperar para morrer para viver a vida eterna. Você não tem que esperar morrer para você viver o reino de Deus. Você tem que viver aqui e agora, porque Cristo habita dentro de nós. O celestial habita dentro de nós. A vida que agora vive através de nós é a vida eterna, porque já não vivo eu já não vivo essa vida terrena. Quem vive em mim é Cristo e a vida dele é eterna. Mas como explicar essa realidade para esses que estão antes da cruz? Eles estão esperando morrer para viver a vida eterna. Eles estão esperando morrer para ir para o céu. Mas por quê? Porque vivem da imaginação, porque estão desse lado da cruz. Eles não passaram pela cruz. Porque quem já passou pela cruz entende a realidade de Cristo, entende que a vida é Cristo, entende que o reino é agora, entende que a vida eterna é agora, entende que a vida celestial eu já estou vivendo, eu já vivo o céu quando eu vivo Cristo. Mas como explicar essa realidade para esses que estão antes da cruz, para esses que estão do lado errado da cruz? Antes da cruz, as pessoas choram, louvam, gritam, aí ficam, ai meu Deus, que linda essa vida. Mas depois que acaba o culto, que acaba o louvor, que acaba a palavra, chama assim, pastor, você pode orar por mim? Pastor Júnior, você ora por mim? E nenhum problema de eu orar, seu líder orar, o seu pastor orar por você. Mas eu estou te afirmando que no teu espírito tem tudo o que você precisa. Dentro de você tem tudo o que você precisa. O Espírito que está dentro de mim está dentro de você. A palavra que está em mim está em você. O Cristo que está em mim está em você. Você não precisa da oração de ninguém, porque tudo o que você precisa está dentro de você. Não, você não precisa pedir para pastor orar, para o pastor orar, como se estivesse faltando algo em você, porque não está faltando. O Espírito Santo habita dentro de você. Peça ao Espírito Santo que te venha revelar aquilo que está dentro de você, se você ainda não conseguiu enxergar. Peça para Ele te mostrar, mas tudo já está dentro de você. Mas o que acontece para aqueles que estão desse lado da cruz, que vivem da imaginação? Acaba a pregação e vem, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. E é claro que nós vamos orar, não há problema nenhum em orar. Qual é o problema? O problema é que essa igreja antes da cruz, essa igreja que vive de imaginação, nunca vai alcançar a plenitude de Cristo. Essa igreja estabelecida antes da cruz, edificada antes da cruz, nunca vai alcançar a plenitude. Somos salvos, estão salvos, porque a salvação é por meio da graça, amém? Cristo nos salvou pela graça, por meio da fé, foi pelo sacrifício e a obra exclusiva de Cristo na cruz, amém, igreja? Daí provém a nossa salvação, mas sem amadurecer, nunca vamos expressar a plenitude de Cristo nessa geração. Sem passar pela cruz, sem estar do lado certo da cruz, que é após a cruz, sem um amadurecimento, não tem como alcançar a plenitude e não tem como expressar a plenitude de Cristo nessa geração. Estão salvos, mas não conseguem ver, vivem de imaginação e ainda acham que precisam do outro para que o outro venha falar aquilo que o próprio Espírito pode falar dentro de você. E a questão é que para a igreja avançar, esse tipo de igreja não serve. Para o cumprimento do propósito de Deus, essa igreja antes da cruz não serve. Para irmos além e mais profundo em Deus, essa igreja antes da cruz, que ainda está agarrada ao velho homem, não serve, porque só avança quem está após a cruz. Só consegue avançar quem está estabelecido no novo pacto, da nova aliança. Porque antes da cruz não há novo pacto.
Antes da cruz não há nova aliança. Mesmo você sendo salvo por Cristo, porque a salvação alcançou a todos, amém? Se você se manter desse lado da cruz, não há novo pacto. Não há nova aliança. Essa mesa não está antes da cruz. Essa mesa está após a cruz. Cristo precisou morrer, ser transpassado, entregar a sua vida, ser moído, para poder estabelecer essa mesa. Para que a gente possa comer e beber dele, para que a gente possa se sentar nessa mesa. E essa mesa está do outro lado da cruz. Desse lado de cá, antes da cruz, essa mesa é só pão e suco de uva. Mas do outro lado da cruz, essa mesa é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Desse lado da cruz, é só imaginação. E você come o pão e bebe o suco e nada acontece na sua vida, porque é tudo imaginação. E o que é imaginação não se torna realidade. Mas desse lado da cruz você consegue ver que isso não é pão, é o corpo de Cristo moído por nós. Desse lado da cruz você consegue ver que não é um suco de uva, é o sangue de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário para nos estabelecer nessa nova vida. O sangue que cura, que resgata, que salva, que reconcilia, que transforma, que muda a nossa natureza. Desse lado é pão e suco que você compra ali no mercado da esquina. Desse outro lado da cruz é o verdadeiro alimento, é a verdadeira bebida, é aquilo que sacia, que mata a sua fome, que sacia a sua sede eternamente. O que os apóstolos, quando estavam com Jesus, aprenderam? Eles aprenderam que Jesus ia para a cruz, amém? Eles dizendo sim, dizendo não, retrucando igual Pedro falou. O que eles aprenderam que era necessário que Jesus fosse para a cruz, amém? Eles aprenderam que era necessário a cruz para viver esse novo pacto, viver essa nova aliança. Mas eles não queriam. Por que eles não queriam? Porque se Jesus fosse para a cruz, eles também iam precisar ir. Eles não queriam, eles tinham medo, não queriam que o mestre fosse crucificado. Porque eles também não queriam ir, porque eles sabiam que se Jesus fosse para a cruz, fatalmente eles também iam precisar transpassar por essa cruz. Eles queriam se sentar à direita e à esquerda de Deus. Eles queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus no seu trono, como diz a palavra. Mas eles não queriam que ele fosse para a cruz, porque eles teriam que ir também. A palavra vai dizer que a mãe de 2 discípulos vai chegar para Jesus: os meus filhos, coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. E Jesus vai falar assim: não cabe a mim dar o reino a ninguém. Isso é com meu Pai. Isso depende do Pai. Então ele vai virar para os discípulos e vai falar assim, esses, né? Porque eles queriam se assentar no trono, amém? Um à direita e o outro à esquerda. Ele vai dizer assim para os discípulos: vocês acham que podem tomar do meu cálice? Vocês acham que podem tomar do mesmo cálice que eu tomo? E eles vão responder: claro que podemos. Vocês gostam de tomar do cálice? Vocês pensam que podem ser batizados no mesmo batismo que eu fui? Por quê? Porque eles pensavam que o cálice que Jesus estava falando era o cálice que tinha a ver com a comida de todos os dias, com a ceia que eles estavam tomando, com a ceia da Páscoa, com a refeição que eles faziam todos os dias, onde eles tomavam do cálice. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O batismo que ele achava que Jesus estava falando era do batismo de João. Quando ele fala, você pode passar pelo mesmo cálice que eu passei, pelo mesmo batismo que eu passo, eles acham, claro que podemos. A gente toma o cálice todo dia. O batismo de João, todos nós passamos por ele. Eles não entenderam
porque estavam antes da cruz. Que o que Jesus estava falando era do cálice do Getsêmani. E do batismo, não era o batismo das águas, era o batismo da sua morte. E esse batismo, eles não queriam. Não queriam que o mestre passasse, porque ele sabia que quando Jesus passasse por essa cruz, a cruz seria o destino de todos eles. Por que que eles pregavam a cruz? Porque nada que existe depois da cruz é possível viver antes dela. Nada que está após a cruz é possível viver antes da cruz. Você não consegue viver Cristo antes da cruz. Você não consegue viver pela nova aliança antes da cruz. Tudo que há após a cruz só pode ser vivido passando pela cruz. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você não pode viver nada que está após a cruz antes da cruz. Antes da cruz, você conhece Jesus. Para conhecer o Cristo, tem que passar por ela. A cruz, ela não destruiu nem Maria, nem José, nem Pedro, nem João. Sabe o que destrói o homem até os dias de hoje? Não é você morrer nessa cruz. Não é você ser transpassado pela cruz. O que destrói o homem até os dias de hoje é o velho homem. O que destrói a sua vida até o dia de hoje é o velho homem que você insiste em carregar com você. O que destrói a sua vida não é as suas renúncias por amor a Cristo. Não é você tomar a sua cruz e negar a si mesmo e achar, nossa, mas esse evangelho está acabando com a minha vida. A igreja está destruindo a minha vida. Não, o que está destruindo a sua vida é o velho homem que você não quer desapegar. É o velho homem que você não quer renunciar. Porque o velho homem, ele é perverso e destruidor. A cruz precisa ser experimentada para que você possa desfrutar Cristo como realidade. Para você desfrutar a Cristo como realidade, você tem que passar pela cruz, porque senão você vai ser mais um, igual papagaio de pirata, só vai repetir aquilo que te falam, mas nunca vai experimentar Cristo de verdade. Porque você não pode viver nada, o que está após a cruz, antes da cruz. A gente precisa amadurecer, irmãos. A gente tem que sair desse evangelho de beabá, porque nem as crianças que estão na casinha estão recebendo o evangelho de beabá. Crianças que entenderam que precisam abrir mão do velho homem, por isso decidiram se batizar. Que sabem que só há nova vida em Cristo. A cruz mudou a regra do jogo. A cruz mudou tudo. Nós não podemos seguir herdando aquilo que é antes da cruz. Temos que deixar para trás. Você não pode continuar carregando o que está antes da cruz. Olha que maravilha, igreja. O anúncio do antigo pacto, o anúncio do Antigo Testamento se transformou em cumprimento. A profecia do antigo pacto se transformou em consumação. O mistério que estava reservado no antigo pacto agora foi revelado. O que antes era sombras, agora se transformaram em substância de luz, para que a gente possa desfrutar a Cristo como nossa realidade. Tudo que estava no antigo pacto foi consumado. Tudo que estava na antiga aliança foi consumado. Todo o Antigo Testamento se transformou em cumprimento. Toda a profecia dos profetas que estavam anunciando o mistério que havia de vir foi consumado na cruz de Cristo, para que a gente pudesse desfrutar Cristo, não mais como sombra, não mais como imagem, não mais como imaginação, mas desfrutarmos Cristo como realidade. A cruz, Deus deixou de visitar o homem para passar a viver nele. Olha a maravilha da cruz.
Olha o benefício que a cruz nos trouxe. Porque na cruz, Deus deixa de nos visitar e passou a habitar dentro de mim e de você. Porque por isso que é uma ofensa a cruz, você ficar pedindo que Deus te visite, que Deus venha. Porque Ele já veio, Ele já está e Ele já habita em nós, amém? Na cruz, a herança do primeiro Adão foi destruída e nós recebemos agora a herança do último Adão, que é Cristo. Toda a herança do primeiro Adão é destruída na cruz. Tantas coisas aconteceram na cruz e uma delas é que um dia, numa cruz, o Filho de Deus gritou: está consumado. Um dia, o Filho de Deus grita em alta voz dizendo: está tudo consumado. Tudo que foi anunciado pelos profetas antes da cruz se cumpriu nessa cruz. Tudo foi consumado. E quando você não vê a cruz, e quando você não passa por essa cruz, você não consegue ver e nem desfrutar dessa consumação. Você pode conhecer o texto e gritar: está consumado, mas para viver essa consumação só do outro lado da cruz. Na cruz, desse lado da cruz, antes da cruz, tudo foi anunciado. Tudo que haveria de acontecer foi anunciado. O Messias foi anunciado. Mas desse lado da cruz, ele não é mais um anúncio, ele é uma vida. Ele é uma manifestação. E aqui está a responsabilidade da igreja. Porque se antes os profetas tinham o compromisso e a responsabilidade de anunciar aquele que viria, a nossa responsabilidade após a cruz não é só anunciar a Cristo, mas manifestar esse Cristo. Não é só anunciar aqueles que não conhecem, não é só pregar o Evangelho, é da nossa responsabilidade manifestar esse Cristo. Aqui está o anúncio apenas, mas aqui está a manifestação dessa vida. Essa é a responsabilidade da igreja. Não só pregar o Evangelho, não só pregar o Evangelho, a palavra do Senhor até os confins da terra, mas a anunciar esse Cristo, manifestar esse Cristo, testemunhar desse Cristo, até que todos vejam. Na cruz, o que foi anunciado desde Gênesis 3, versículo 15, que vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde o que foi anunciado aqui em Gênesis 3,15 foi consumado na cruz de Cristo. Tudo a partir desse momento foi consumado na cruz de Cristo. Na cruz, o Filho do Deus vivente estava lá, mas também o Filho da semente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente, quando ele gritou: está tudo consumado. Na cruz, o Filho da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, estava lá, esmagando a cabeça da serpente. E ele declara: está tudo terminado. Então a administração do novo pacto tem uma grande responsabilidade. Nós carregamos uma grande responsabilidade, que não é somente ter a Cristo, mas manifestar a Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Há uma responsabilidade para aqueles que estão desse lado da cruz, que passaram pela cruz, que permitem ser transpassados e carregam essa cruz dia após dia. É não apenas ter a Cristo como vida, mas manifestar a Cristo. Pastor, e como nós fazemos para manifestar a Cristo? Através do corpo de Cristo. Sendo o seu corpo, sendo a sua igreja, não vivendo mais para si, mas vivendo para Ele.
deixando de imaginar e passando a ver pelo Espírito o desenho perfeito de Deus, o desenho desse corpo, que é Cristo cabeça e o seu corpo. Os profetas, eles não tinham a realidade, eles não conseguiam descrever com detalhes o que nós podemos ver hoje, porque eles estavam antes da cruz. Então o que o Senhor faz? O Senhor começa a dar visões. Eles passaram a ver pelo Espírito o desenho desse corpo. E o que os profetas chamaram de Arca de Noé era o corpo de Cristo. O que os profetas chamaram de tabernáculo de Moisés era o corpo de Cristo. O que os profetas chamaram de templo de Salomão era o corpo de Cristo. Mas eles viam por imagem, nós vemos a realidade. Hoje nós olhamos, não vemos o templo de Salomão, não vemos a Arca de Noé, não vemos o tabernáculo de Moisés. Quando olhamos para ele, vemos o corpo de Cristo, vemos o desenho perfeito de Deus, porque agora não há mais véu, não há mais sombra, não há mais impedimento. Desse lado da cruz eu posso ver Cristo e toda a sua realidade. Eu consigo ver todo o desenho perfeito de Deus, desde a origem, antes do pecado. Eles viam por sombras, mas o novo pacto nos leva a ver claramente. O novo pacto nos faz enxergar não mais por sombras, não mais por véus. Nós vemos a Cristo, e quando vemos a Cristo, vemos tudo em luz. A luz nos transpassou, amém? A luz nos fez enxergar, assim como Paulo começou a enxergar a verdade do que era Cristo, de quem era Cristo. Quando a luz nos transpassou, quando nós passamos por essa cruz, somos transpassados pela mesma luz e agora podemos ver. Então nós podemos ver o desenho, devemos ver o desenho, devemos ver a Cristo, devemos ver o seu corpo. É o nosso dever enxergá-lo. Porque se você não está mais antes da cruz, se você está após a cruz, não há mais nada que te impede de vê-lo verdadeiramente. Paulo vai dizer assim à igreja de Corinto: quantas vezes eu desejei estar com vocês, eu quis estar com vocês. Paulo várias vezes falou: eu vou estar com vocês quando o inverno acabar. E ele vai dizer assim: mas me foi aberta uma porta para eu ir a Éfeso. E mesmo ele desejando ir a Corinto, desejando estar com o povo de Corinto, desejando estar naquele lugar, ele entendeu que abriu uma porta e ele precisava ir para Éfeso. E o povo de Corinto podia dizer: Paulo, mas eu não entendo. Você disse que queria estar conosco, mas depois de tudo, você vai a Éfeso? É porque aqueles que estão antes da cruz não conseguem discernir as oportunidades que Deus nos dá no Espírito. Aqueles que estão após a cruz, que estão fundamentados na palavra da verdade, que são governados, cheios do Espírito Santo, discernem as portas que Deus abre. Discernem as oportunidades que Deus dá, porque não se movem pelos seus próprios interesses. Quem está após a cruz não é governado pelos seus interesses, pelas suas vontades, pelos seus desejos, não se movem pelas suas conveniências. Quem está após a cruz não se move pelas suas agendas pessoais. Paulo queria estar com o povo de Corinto, ele queria estar com o povo, ele amava o povo de Corinto. Ele se coloca como pai espiritual daquele povo. Ele queria estar lá, mas ele entendeu que a porta que se abriu não era para ir para Corinto, era para ir para Éfeso, porque o povo de Éfeso precisava ouvir o verdadeiro evangelho. Precisava conhecer a Cristo, discernir o corpo de Cristo.
Porque quem está do outro lado da cruz se move pelo Espírito, é governado pelo Espírito. Já não há mais eu, já não tem as minhas conveniências, já não há os meus desejos. Quem passou pela cruz se move debaixo de um único interesse, o interesse do Pai. E o interesse do Pai era que Paulo fosse para Éfeso. Quem já passou pela cruz, tudo o que fazem é para o avanço do reino. Não segundo os seus desejos e a sua vontade. Não é sobre os seus êxitos. É sobre o êxito do propósito de Deus sendo cumprido nessa terra. O êxito não está nas minhas coisas. O êxito está na vontade de Deus sendo feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Quem anda fundamentado na palavra, debaixo dessa nova aliança, desse novo pacto, cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito, governada pelo Espírito, já não se move mais por si mesmo. Então, pode até ser bom ir para Corinto, mas melhor ainda é fazer a vontade do Pai. Pode até ser bom fazer e cumprir os seus planos e seus desejos, mas melhor ainda é viver pelo propósito do Pai, cumprir os planos do Pai. E quem passou pela cruz não murmura, não se lamenta, mas tem prazer em satisfazer a vontade de Deus. Então Paulo não se lamentou, ele se levantou e entrou na porta e passou pela porta, porque quem está após a cruz tem a capacidade pelo Espírito de discernir portas, saber o tempo de entrar pelas portas, entender a oportunidade da porta que Deus está abrindo e a oportunidade que Deus está fechando portas. Porque não é sobre abrir portas e entrar em portas, é sobre fechar portas, é sobre sair delas. Porque se movem pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Como eu disse, há uma santa insatisfação no coração daqueles que já foram crucificados com Cristo, que agora já não vivem mais para si e vivem para Cristo. Há uma santa insatisfação numa igreja que é cheia do Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela arde no seu coração o avanço do reino, arde no seu coração a manifestação de Cristo, arde no seu coração ver novas vidas se juntando à família real de Deus. Arde no seu coração ver casas, ver auditórios, ver novos lugares. Há uma santa satisfação em ver a expansão do reino. Quem está do outro lado da cruz não está acomodado, nunca está satisfeito, sempre quer mais de Deus. Não está satisfeito com uma casa, 2 casas, 3 casas, quer a 4ª, quer a 5ª, quer a 6ª, quer quantas Deus quiser abrir. Há uma santa insatisfação daqueles que estão após a cruz, que é cumprir o propósito de Deus, custe o que custar. E é essa igreja que o Senhor está aguardando ver. É essa igreja que o Senhor está aguardando ver a manifestação desses filhos, não desses. E a pergunta é, para a gente terminar: desde que pacto nós estamos servindo ao Senhor? Desde que pacto? De que lado da cruz você está servindo ao Senhor? Desde o antigo pacto, onde tudo é uma promessa futura e nada se torna uma realidade? Aonde a natureza do velho homem continua intacta? Ou você já passou pela cruz e já não vive mais você, mas Cristo vive através de você? Porque antes da cruz, mesmo salvo, a natureza do velho homem continua intacta. E você continua vivendo por ela. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. A pior desgraça de um pastor é fundamentar uma congregação no antigo pacto. É você fundamentar uma congregação no antigo pacto. São salvos pelo novo, mas vivem como o velho homem. A pior desgraça de um servo
é gastar a sua vida edificando aquilo que Deus não está edificando. Entenda, você tem a liberdade de servir e edificar o que você quiser, mas você tem que saber que a sua pior desgraça e o que vai te encher de enfermidades é servir desse lado da cruz, é servir no velho homem, é servir antes da cruz. Essa é a maior desgraça para aqueles que servem dentro da igreja, que vivem a igreja, que dizem ser igreja, que dizem ser cristãos. É onde a sua vida vai ser um peso, aonde a sua alma vai encher de enfermidades e assim também o seu corpo. Porque a cura, a restauração, a regeneração está do outro lado da cruz. A maior desgraça é você ter uma igreja no antigo pacto. Porque, sabe por que, igreja? Porque no antigo pacto, cada um busca os seus próprios interesses pessoais. No antigo pacto, cada um vive por si. Cada um vive pelos seus interesses. Não há corpo, não há coletividade, não há igreja. Se chama igreja, mas não há igreja, porque a igreja de Cristo é a casa de Deus, é o corpo de Cristo. Não há individualidade, há um ser coletivo, porque já não sou eu, agora é o corpo de Cristo. Não é mais o que a Juliana gosta, o que a Juliana quer, o que a Juliana deseja. É o que Deus quer, é como Deus quer, é como Deus fala, é como Deus se move. Porque não é mais sobre a Juliana, é sobre a igreja de Cristo, é sobre a casa eterna de Deus, é sobre o corpo de Cristo e nada mais interessa. Os interesses daqueles que estão do outro lado da cruz é fazer com que esses que estão desse lado passem para esse lado. É fazer com que aqueles que ainda não viram possam ver. Aqueles que não entenderam possam entender. Aqueles que não vivem possam viver verdadeiramente. O interesse daqueles que já passaram para o outro lado da cruz é pegar 1000 pessoas desse lado e transpassar para esse outro lado, porque desse outro lado não vão ser mais 1000 pessoas, serão um só com Cristo Jesus. Desse outro lado não são 10.000, 20.000, 1 milhão, 2 milhões. Desse lado somos um em Cristo Jesus. E é nesse momento que há o aumento do corpo de Cristo, porque antes, fora do corpo eram muitos, mas agora somos um desse lado. Desse lado são muitos, mas desse lado somos um. Então, quando o corpo aumenta, quando o reino aumenta, é quando quem está desse lado da cruz é transpassado para o outro lado da cruz. Aqui a igreja avança, aqui o reino avança, e essa é a nossa responsabilidade. Por isso que todos nós estamos sendo levados a passar por essa cruz, porque aqui está o reino, aqui está a verdadeira vida, aqui está Cristo, aqui está o novo pacto, aqui está o verdadeiro alimento, aqui está a verdadeira bebida, aqui está o nosso sustento, aqui não há nada, é só ilusão. O reino de Deus aumenta quando a vontade do homem deixa de ser feita e a vontade de Deus passa a ser estabelecida sobre toda a terra. Isso só é possível quando você morrer para si, renunciar à sua vontade e passar para o outro lado da cruz. Vocês entenderam? Diga amém. Fique de pé. Não há evangelho sem cruz. Não há reino sem cruz. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. O reino sem cruz é diabólico, porque foi essa a proposta de Satanás no deserto para Jesus. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Mas não há reino sem cruz. Não há reino sem renúncia. Não há vida sem renúncia. Não tem como Cristo viver através de você e você ser aquele que vai impartir vida para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus amigos, se você não decidir morrer nessa cruz. Sabe o que tem atrasado o avanço da igreja? Pergunta para mim, o quê? A sua
falta de decisão em passar pela cruz e morrer para si mesmo. A falta de posicionamento da igreja em decidir morrer para si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia, é o que tem atrasado o avanço da igreja. Mas nessa nova estação, Deus vai trabalhar com aqueles que passaram pela cruz. Porque é necessário que se levante um exército do novo pacto, da nova aliança. Não os que visitam, não os que imaginam, não os que foram salvos, mas os que estão fundamentados, enraizados nessa nova aliança. Esses que decidiram se aprofundar, conhecer aquilo que nenhum homem viu, que nenhum homem conheceu. Mas pelo governo e pela direção do Espírito Santo vão alcançar todo o desenho, todo o plano, toda a vontade perfeita de Deus. E esse exército tem que se levantar, porque é necessário uma tarefa, uma ação coletiva desse corpo para resgatar aqueles que estão antes da cruz. Porque antes da cruz não está só o ímpio, está aqueles também que são salvos, mas decidiram ficar agarrados ao velho homem. Então é necessário que aqueles que compreenderam venham abrir os olhos daqueles que não viram, que não enxergaram. E Deus vai trabalhar com esses que estão após a cruz, porque não tem como trabalhar com os que estão antes da cruz. Não há edificação com quem está antes da cruz. Deus só edifica com quem está após a cruz. Vamos orar, vamos ouvir o louvor, vamos ministrar.